Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Essa é a quinta aula de uma série que a gente vai estar tratando especificamente a propriedade densidade. Tá? Nessa aula a gente vai entrar num aspecto que é o fato de um objeto afundar ou flutuar em um líquido. E essa explicação está relacionada à densidade. Tá? Então, por exemplo, um objeto de chumbo, ao ser colocado num copo com água, ele afunda na água, porque o chumbo é mais denso que a água. Já um objeto de cortiça, por exemplo, uma rolha de cortiça, ao ser colocada num copo com água, ela flutua na água, porque a cortiça é menos densa que a água. Então, nosso princípio vai ser o seguinte: objeto mais denso afunda no fluido, objeto menos denso que o fluido flutua no fluido. Então, vamos fazer alguns exercícios com esse conceito. O nosso primeiro exercício é o seguinte: após uma aula sobre propriedades físicas da matéria, um professor de química entregou a um de seus alunos dois recipientes A e B mostrados abaixo, fechados sem rótulo, sem identificação, contendo um recipiente apenas água líquida e o outro benzeno líquido, ambos puros e incolores. Para identificar as substâncias sem abrir os recipientes, o aluno colocou-os num banho de gelo e, após certo tempo, notou que no recipiente A existia uma fase sólida na superfície e no recipiente B observou a presença de uma fase sólida no fundo do recipiente. Veja a figura ao lado. Qual recipiente continha água? Qual recipiente continha benzeno? Justifique sua resposta. Se a gente olhar os dados da tabela que acompanha o desenho aqui, a gente vai ver que o gelo sólido, água sólida, é menos denso que a água líquida. Ou seja, é de se esperar que o gelo, água sólida, boie na água líquida, flutue na água líquida. Ou seja, se eu colocar um frasco contendo água para resfriar, quando o gelo, água sólida, começar a se formar, ele vai começar a se formar na parte superior, porque o gelo, água sólida, é menos denso que a água líquida. Já com a substância benzeno, vai acontecer o contrário. Se a gente olhar aqui os dados da tabela, o benzeno sólido é mais denso que o benzeno líquido. Então, quando um frasco contendo benzeno líquido é resfriado, é de se esperar que o benzeno sólido, que é mais denso, comece a se formar no fundo do recipiente. Transformando isso que a gente discutiu em texto, a gente podia redigir uma resposta mais ou menos assim, ó. Sabe-se que se o sólido for menos denso que o líquido, ele, o sólido, flutuará no líquido. Já quando o sólido for mais denso que o líquido, o sólido afundará no líquido. No frasco a fase sólida está se formando na parte superior do líquido. E isso faz sentido com os dados apresentados na tabela da questão, que mostram que o gelo, água sólida, é menos denso que a água líquida. Portanto, o frasco A contém água. Ainda em relação aos dados da tabela, percebe-se que o benzeno sólido é mais denso que o benzeno líquido. E isso faz sentido com o fato de no frasco B a formação de sólido ter começado na parte inferior do frasco. Portanto, o frasco B contém benzeno. Essa questão tem a ver com algo que a gente chama de comportamento anômalo da água. Tá? É de se esperar que quando a gente aqueça um material, suas partículas se afastem e ele se torne menos denso, ou seja, aumente seu volume. E quando você resfria um material, as partículas se aproximem, ou seja, ele
diminui de volume e sua densidade aumenta. Então, por isso, a maioria dos materiais, o material sólido é mais denso do que o material líquido. Agora, com a água acontece um comportamento anômalo perto da temperatura de congelamento da água, entre 0 e 4 graus Celsius, que você resfriando a substância, em vez de seu volume diminuir, seu volume aumenta. E então, automaticamente, sua densidade diminui. É por isso, por exemplo, que a gente nunca deve guardar uma garrafa completamente cheia de água no congelador da geladeira, porque se por acaso ela vier ao ponto de congelar, seu volume vai aumentar e ela pode estourar a garrafa. Agora, por que isso acontece com a água? Considerando a geometria da água, quando as moléculas vão se unir, vão se ligarem para formar o gelo sólido, para maximizar, para ter um número maior possível de ligações entre as moléculas de água, elas adquirem um formato em que nesse formato vão existir alguns espaços vazios. E esses espaços vazios criados é que vão tornar a água menos densa no estado sólido do que no estado líquido. Tá? Agora, eu falei do caso específico aí de uma garrafa cheia de água poder estourar no congelador de uma geladeira, mas esse comportamento anômalo da água traz pontos positivos também. Ele, por exemplo, pode garantir a vida num local de temperatura muito baixa. Imagina um lago num local de temperatura muito baixa. Quando a água começar a congelar, pelo gelo sólido ser menos denso que a água líquida, esse gelo vai começar a se formar em cima. E essa capa de gelo que vai formar em cima vai funcionar como um isolante térmico para a parte de baixo. Então, para todo lago se congelar, vai ser preciso condições muito mais extremas do que se fosse o contrário, se o gelo fosse mais denso que a água. Então, o fato do gelo ser menos denso que a água pode garantir que esse lago não se congele por completo, garantindo a existência de vida nele por algum tempo, mesmo com o inverno rigoroso. Tá? Agora, vamos fazer mais um exemplo envolvendo o nosso conceito aí de um material poder afundar ou flutuar num líquido. A nossa nova questão é assim: em uma fábrica de recipientes de plástico, caixas contendo a matéria-prima para a fabricação desses produtos perderam a identificação. As matérias-primas contidas nas caixas são pequenas esferas que podem ser constituídas de um dos seguintes polímeros: polipropileno, PP, poliestireno, PS, ou politerfitalato de etileno, PET. A tabela acima apresenta a densidade dessas matérias-primas, além da densidade de dois líquidos que são encontrados com abundância nessa fábrica. Suponha que você trabalhe nessa fábrica e descreva detalhadamente um método que você poderia aplicar para identificar os materiais presentes nas caixas, utilizando esses dois líquidos que são encontrados com abundância nessa fábrica. Então, dando uma traduzida aí no enunciado, o que aconteceu é o seguinte: você tem uma fábrica que ela utiliza esses três materiais como matéria-prima: polipropileno, PP, poliestireno, PS e polifitalato de etileno, PET. Só que por algum motivo as caixas lá da empresa todas perderam a identificação. E você tem que provar qual material que está em cada caixa lá da empresa. E para fazer um teste você tem água e glicerina à vontade. O que se pode fazer? Imagina que você pega copinhos, alguns com água e outro com glicerina.
E aí, por exemplo, você vai lá e pega a primeira caixa que está sem identificação e pega um pouquinho do material que está dentro da caixa, coloca no copinho com água e um pouquinho do material que está na caixa e coloca no copinho com glicerina. E o material dessa caixa flutua nos dois copinhos. O que significa? Esse material da caixa é menos denso que a água e menos denso que a glicerina. Qual dos três materiais que é menos denso que os dois líquidos, água e glicerina? O polipropileno, cuja densidade é 0,9. Então, se o material flutuar nos dois líquidos, ele é de polipropileno. Agora, você pegou o material de uma outra caixa e colocou um pouco no copo com água e um pouco no copo com glicerina. No copo com água afundou, no copo com glicerina flutuou. O material é mais denso que a água, porém é menos denso que a glicerina. Dos três materiais possíveis, isso pode acontecer com o poliestireno, porque ele é mais denso que a água e é menos denso que a glicerina. Então, se acontecer de afundar na água e flutuar na glicerina, ele é de poliestireno. Agora, e se acontecer de você pegar o material de uma terceira caixa lá e esse material afundar tanto na água como na glicerina? Ele é mais denso que esses dois líquidos. E o material que isso é possível é o politerftalato de etileno, PET, porque ele é mais denso que a água e a glicerina. Tá? Então, desse modo aí, a gente pode fazer um teste que identifica os três materiais. Tá? Espero que vocês tenham entendido e se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal que com a confecção de novos vídeos, publicação de novos vídeos, vocês receberão a notificação do vídeo. Muito obrigado a todos, até a próxima.